Galera, pegando o gancho no que tem sido noticiado nos últimos dias sobre Palmeiras, que gira em torno das contratações, das possíveis contratações do volante Richard Rios e também do ponta Arthur, do Bragantino. Eu queria deixar uma opinião a respeito, galera, e eu sei que talvez seja um pouco impopular, mas eu queria falar. Que é o seguinte, galera, quando a gente olha para esses dois jogadores, vamos analisar individualmente cada um. Richard Rios, volante, mais especificamente segundo volante, não é o camisa 5 que o Abel tanto pede, ele não é primeiro volante. 22 anos, jogador da base do Flamengo. Foi dispensado do Flamengo, foi para o Guarani, teve uma boa passagem, pelo menos nesse Campeonato Paulista. Falar que eu vi algum jogo do Richard Rios além do jogo contra o Palmeiras é mentira. Eu não vi. Eu acredito que boa parte dos que estão comentando isso também não viram. Então eu acho válido a gente sempre consultar a opinião de alguns torcedores do próprio Guarani para saber o que esse jogador joga. Eu acabei de ver um vídeo, inclusive, do TV Alviverde, que fala a respeito disso. Convido vocês a ir lá. O Donati gravou. Assiste lá, galera. Eu não vou colocar aqui porque eu não acho legal pegar o trabalho dos outros e divulgar como se fosse algo para eu gerar conteúdo. Só estou citando mesmo. Passa lá e vê. E ao olhar a opinião dele, ao ver o que ele falou a respeito desse jogador, eu creio que é uma baita de uma aposta. Até aí, galera, sem problemas. Eu não tenho problemas com apostas, mas eu queria chegar a desenvolver o raciocínio. O outro ponto é o Arthur, galera. O Arthur é um jogador um pouco mais pronto, tem 25 anos, tem uma boa passagem pelo Red Bull Bragantino, só que assim, o Red Bull Bragantino é um nível de pressão. O Palmeiras é totalmente diferente. E o Arthur sabe disso. Porque, inclusive, o Arthur saiu do Palmeiras por conta de uma coisa lá com a camisa do Flamengo, enfim, que eu acho uma tremenda de uma estupidez terem jogado esse jogador pro Bragantino só por essa razão. Eu acho que esse não deveria ser o motivo. O motivo, se for para dispensar jogador, tem que ser técnico. Não pode ser simplesmente por uma besteira que um garoto da base fez. Mas até aí, tudo ok. Mas o que eu quero dizer, galera, é que são duas apostas. Quando a gente olha para Richard Rios e para Arthur, a gente vê dois jogadores jovens, promissores, que podem dar certo sim, mas me preocupa o fato de serem apostas. Por quê? Quando a gente olha para as contratações do Flaco Lopes e do Atuesta, são dois jogadores que vieram de ligas alternativas, mas sim, tiveram destaques em equipes menores. O Flaco Lopes foi um destaque, mesmo que por uma única temporada, ele foi destaque no Lanús, com vários gols, inclusive o ponto forte dele era gol de cabeça. Aqui ele não ganha de cabeça nenhuma bola. E o Atuesta é um jogador que veio da MLS, também jovem, idade muito próxima ao que o Arthur tem hoje. E ele veio para cá, galera, e ele era um destaque na MLS. Ele, juntamente com o Carlos Vela, faziam chover lá nos Estados Unidos. Então, aí ele veio para cá e ficou claro, galera, são dois jogadores que sentiram o peso da camisa. Não me leva a mal, não sei se vai chegar esse vídeo para algum torcedor do Bragantino ou do próprio Guarani, não me leva a mal, galera, mas o nível de pressão é outro. Quando a gente fala de jogar no Palmeiras, o nível de pressão é outro. Então me preocupa o Palmeiras colocar o planejamento de uma temporada nas costas de duas promessas. E aí eu vou chegar na conclusão da minha opinião, galera, que é o seguinte. Eu acho que sim, eles podem dar certo, mas quando eu olho para esses dois, eu não vejo eles tirando nenhum jogador da posição de titular. E eu acho que é isso que falta no Palmeiras. Principalmente pelo que a Leila prometeu, a Leila que já deu entrevistas falando que não acredita no bom e barato, que não vai contratar mais promessa, que vai contratar jogador pronto. E aí ela faz uma movimentação dessa que vai contra o que ela mesma fala. Então a gente fica sem saber, nós torcedores do Palmeiras, eu acho que até os setoristas estão com dificuldade de entender qual é o rumo que o Palmeiras vai tomar.
Porque se a ideia é fazer aposta, não tem problema, galera. É um plano, vamos cumprir o plano. Só que vamos ter consciência de que esse plano tem que ser até o final. A gente não pode dar uma entrevista falando que não vai trazer mais aposta e na sequência o volante para substituir o Danilo vai ser o Richard Rios. Certo? Então eu queria destacar isso aí. Eu acho que é muito pouco, sabe? Eu acho que quando a gente olha para o Palmeiras, para tudo que é noticiado, maior patrocínio das Américas, recorde de bilheteria todo jogo, Allianz lotado, Arena, pô, uma das melhores da América do Sul, elenco milionário, arrecadação recorde, superávit, tudo isso, quando a gente olha todas essas notícias que dá a entender para o torcedor que o Palmeiras tem uma condição financeira boa. E aí a gente não vê contratações de jogadores mais prontos, que, por óbvio, por estarem mais prontos, custam sim mais dinheiro. Entendeu? Por exemplo, vou citar um jogador que eu conheço, que está jogando hoje na Itália, e teve passagem pelo Boca Juniors, que é o Nandes. É um jogador uruguaio de 27 anos, volante, com passagens pela seleção uruguaia. Hoje ele está avaliado em 6,5 milhões de euros. É um jogador, galera, eu não estou pedindo ele, mas assim, é um exemplo. É um jogador que chegaria aqui e colocaria o Gabriel Menino no banco. Então, é o estilo de contratação que eu achava que o Palmeiras ia fazer pelas declarações que a nossa presidente deu. Então, eu acho que faltou essa coerência na hora das entrevistas e na hora das ações. Então, eu acho que a gente tem que levar muito isso em consideração. Eu penso que o caminho do Palmeiras tem que ser trazer jogadores que, como eu vou dizer, deem trabalho para o Abel. Jogadores que, por exemplo, vão fazer o Abel ter dor de cabeça. Fala, putz, quem que eu escalo? Eu escalo esse, eu escalo aquele. Mas não no sentido de serem ruins, no sentido de serem bons. Eu acho que a gente tem que sempre pensar em elevar o patamar do time. Então, e para isso, a gente tem que perder titulares, que é inevitável. No caso do Danilo saiu, o Scarpa saiu, 2 titulares. Mas assim, a gente tem que trazer outros jogadores de nível igual ou acima. Senão, a gente vai ficar defasado. E me preocupa o tanto que a gente está defasado. Quando a gente olha para o banco de reserva do Palmeiras, a gente vê um time que não tem poder de mudança de jogo. Os 11 titulares são excelentes, a comissão técnica impecável, só que quando a gente olha para o banco, a gente não vê um banco capaz de mudar um resultado negativo. E eu acho isso perigoso para uma temporada longa, que a gente vai ter Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, ainda não acabou o Paulista, entendeu? Então, eu queria que o Palmeiras tivesse esse time um pouquinho melhor. Eu acho que vale a pena. E, volto a dizer, não é fofoca, isso é análise. Olha a declaração do Rafael Veiga. Ele já disse que tem o sonho de jogar na Europa. Afirmou isso em coletiva pela seleção brasileira. Então, se a gente olha para isso, já tem que ligar um sinal de alerta. Se já ligou um sinal de alerta aqui na minha cabeça, que eu sou cabeçudo, diga-se de passagem, igual o Neto fala, já ligou um sinal de alerta aqui, a gente tem que pensar que a diretoria também tem que já ter esse sinal de alerta e já começar a trabalhar um nome. Porque se o Rafael Veiga sai, eu não vejo no elenco um jogador para substituir. A gente não tem nem perto um jogador desse no elenco. Nem perto. Nem da mesma função. Então me preocupa. Entendeu? Então eu queria que o Palmeiras fosse mais atento a esse tipo de situação. Tá certo, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixa o like aí, se inscreva no canal. Isso me ajuda bastante. Se não gostaram, discordam, pode comentar aqui embaixo. Lógico, sempre falo, galera, com respeito. Vamos manter o respeito, que eu aqui, até nas minhas críticas, eu tento ser mais respeitoso. Reparem que eu nunca ataco pessoalmente um atleta, ou um diretor, ou um treinador, uma comissão técnica. Eu não ataco a pessoa, por exemplo. Eu critico as promessas que a Leila Pereira fez e não cumpriu. Eu não estou falando mal da Leila Pereira. Eu estou falando apenas o que ela falou e não se concretizou. Se você julga isso como sendo algo ruim, aí já é problema seu. O que eu estou dizendo são fatos.
A Leila hoje, se a gente olha para ela, tudo que ela prometeu ingresso mais barato, não aconteceu. Camisa mais barato, ela fez aquele modelo estádio, não vou deixar no 0 a 0. Ela prometeu reforços, não trouxe. Os reforços que ela trouxe foi tudo nessa base de aposta. Não, ela não trouxe os jogadores prontos que ela falou que ela ia trazer. E eu só tô citando, viu, galera? Então, eu acho que a gente tem que ter discernimento. E eu já teci aqui elogios a Leila Pereira em outras situações que eu julguei que foram benéficas para o Palmeiras. Mas assim, quando eu achar que ela falou uma coisa que não foi coerente com as ações, eu vou citar, galera. Eu vou citar. E não me leva a mal. Eu sou assim mesmo. Tá? Então, mas eu volto a dizer, veja que na minha crítica eu sempre mantenho o respeito. Eu não ataco a pessoa Leila Pereira. Eu apenas cito o que ela fala. Você que julga se ela é uma má gestora ou não. Eu vou dar minha opinião. Eu não estou gostando. Não é por ela ser mulher, não é pelos fatores que ela deu na entrevista dela. Eu só digo que eu não estou gostando. Eu esperava mais. Ela prometeu mais. Eu achava que ela ia entregar mais. Entenderam? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Ajuda nós aí com o like. E é isso. Valeu. Avante palestra.